Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Eu fiz amizade com a Rose, ela mora em Houston, Estados Unidos. Assim, talvez minha pronúncia não esteja correta, o nome dela, porque eu não tenho interesse em falar outro idioma, a não ser o português. Isso já vem desde o direito. O direito tem algumas expressões que são em outros idiomas, data venia, enfim, tem lá umas expressões. Mas a questão é o seguinte, ela me falou assim, que todas as pessoas querem a verdade. Ela falou assim, não, todas as pessoas, todo cidadão consciente, ele quer a verdade. Então, assim, isso é complicado. A primeira complicação que existe nesse segmento, esse segmento chamado verdade, a primeira, eu diria assim, o que é a verdade? Verdade é igual à realidade? Essa talvez seria a primeira pergunta que eu faria quando alguém falasse comigo que é verdade. Vamos dar um exemplo. No Brasil, 97%, eu acho, dos brasileiros, 97, 93, é um número maior que 90%, acreditam em Jesus Cristo. Acreditam. A Rose, por exemplo, ela é brasileira, não mora no Brasil, mas ela é brasileira. Ela acredita em Jesus Cristo e vai à igreja. Aí ela me perguntou, você não vai à igreja? Todo filósofo não acredita em Deus? Por quê? Ela me fez essas perguntas. Então esse vídeo, assim, não é exclusivo para a Rose, mas a Rose me motivou eu gravar esse vídeo. Então, assim, eu já tratei esse assunto e, infelizmente, ninguém entendeu ainda esse assunto. Tem 2000 anos que as pessoas não entendem esse assunto. Então, vamos tentar agora entender esse assunto. É o nome do meu quarto livro, Deus. Então, nós temos aí mais de 90% de brasileiros que acreditam em Deus. Entendeu? Não, eu posso afirmar 100%. 100%. Porque aí entra a questão, Deus ou Jesus? Jesus, ele era tão assim demais? Ele é tão demais, Jesus? Porque quem acredita em Jesus necessariamente tem que acreditar que existe outro mundo, outra vida. É necessário. E então, assim, e também eu já percebi que a maioria dos escatologistas eles têm um apreço muito grande a não apenas ao assunto Jesus, porque Jesus é o protagonista, é o principal personagem do livro chamado Bíblia. Eu tenho 4 livros que eu escrevi. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, sei lá, Plutão sai de lá e bate aqui na Terra. Sei lá, os planetas estão aí, em cima aí de nós, voando, flutuando do nada. Então, sei lá, Plutão sai de lá onde ele está e bate aqui na Terra. Não vai sobrar nenhuma vida. Mas vamos supor que sei lá, no meio de um monte de rocha, sei lá, sobra uma caixa com o meu quarto livro. O livro Deus. Não, vamos colocar o meu terceiro livro, Liceu Polimático Brasileiro. Esse é domínio público, inclusive quem quiser, ele é domínio público, só me pedir que eu mando o PDF. Os outros são vendidos, O mais caro é o primeiro, porque eu faço só se a pessoa me pedir, e eu vou imprimir
E é mais um processo manual ele. O último livro, quarto, eu vendo ele por, sei lá, 15, 20 reais. Aí tem que me pedir, eu mando pelos correios, né? Mas aí, vamos pensar que Plutão resolve bater na Terra, vem qualquer planeta, não sei, um meteoro, qualquer coisa, eu não sei. Isso já foi anunciado, eu não estou falando nada fora da realidade, não. Isso já foi anunciado, não sei o que e tal, o cometa Halley vai passar, não sabemos se ele vai passar próximo. Isso já aconteceu, essas coisas assim, não, mas um troço pequenininho. Imagina um Plutão, não ia sobrar nem pó, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos imaginar que um desses cometas bate na Terra, sei lá, o Halley, famoso, né? O cometa Halley. Não sei o nome de nenhum cometa, não, porque eu nunca conversei com nenhum cometa. Ainda não. Eu vou conversar ainda. Mas aí, ele bate na Terra, e aí, bate onde está aqui, sei lá, e aí sobra muito pouco, mas esse pouco que sobra, vamos supor que batem 3 cometas, de uma vez. A humanidade quase toda morre, sobra ali, sobra aqui só o Brasil. Eu tô no Brasil, então dizem que cada um tem que puxar a sardinha pro seu prato, né? Então eu tô no Brasil, então sobra só o Brasil, mas morre quase todo mundo. Nós temos 209 milhões de brasileiros, vamos supor que sobra aí 1.000 brasileiros, né? Aí, só que esses 1.000 que sobraram moram lá numa ilha lá, e aí eles começam a desbravar, né, o mundo e tal. E deixa eu pensar aqui na história. Teria que ser assim, né? Teria que ser assim. Aí eles começam, eles eram nativos lá de uma ilha. Sei lá, eu estou inventando uma história. Aí esse povo nativo, eles conseguem, um dia a civilização vai crescendo, igual aconteceu com a nossa civilização, né? Veio de algum lugar. Porque a pessoa que ainda acredita na historinha lá do Adão e Eva, ela tem que ter algum problema. Eu já expliquei isso, não sei nem quantas vezes, mas sempre eu tenho que falar isso. Me chateia até eu ter que ficar repetindo isso. Mas não pode existir essa história. Ela tem que ser um mito, uma lenda, uma coisa assim, né? Por quê? É uma mitologia, porque assim, se eu acreditar na história de Adão, então eu tenho que acreditar também em Zeus. Eu tenho que acreditar em Cronos, eu tenho que acreditar em Ítaca, em Penélope, em Ulisses, Calipso. Eu tenho que acreditar em toda a mitologia grega, toda, sem exceção. Porque qual que é a diferença dessa história para a mitologia grega? Né? Porque assim, só tinha a história seguinte, só tinha o cara dele, tirou da costela dele, fez a moça, né? Aí nasceu lá o Caim, aí depois nasceu o Abel, o Caim vai e mata o Abel, ficaram só os 3. Aí o Caim sai andando, encontra uma cidade e casa com a mulher lá, tem um tanto de filho. Aí surgiu assim a humanidade. O próprio livro, a Bíblia, não conta, não narra lá na cidade de Nod e tal, Caim encontra, que tem o nome da cidade, mas o próprio livro não narra como que surgiu essa cidade. Não é possível que alguém vai entender que o Adão e Eva é antes dessa cidade. Claro que a cidade já existia muito antes desse Adão. É a coisa mais evidente que tem. Aí a Rose, ela colocou a história assim, vamos, então, você no final, todo, né, acredita na verdade, todo ser humano consciente. Aí eu até fiz uma pergunta para ela que ela ainda não me respondeu, ela não está online no Telegram. Quando ela tiver, ela deve me responder. Mas assim, não pode ser
que acredita na verdade, quem vai a uma igreja, quem acredita no livro Bíblia. Não pode ser. Porque para a pessoa acreditar que esse livro é verdade, ela tem que ter algum problema psíquico. Porque eu peço, o Chico Xavier, ele esteve no programa Pinga Fogo, acho que 1975, e o repórter colocou para ele, mas a Bíblia fala aí que... Onde que está falando aí na Bíblia de espíritos? Aí o Chico colocou assim para o repórter, pois é, meu irmão, mas nós deveríamos entender melhor a Bíblia, porque no Mateus, Lucas, capítulo, versículo, sei lá, está falando assim, que em se retirando da face de Deus, Caim encontra uma cidade, Nod, o nome da cidade, e desposa a sua mulher ali, e tem uma grande descendência. Não conta o livro, olha, gente, vocês me perdoem aí, mas eu não vou contar que essa historinha do Adão e da Eva é só uma historinha e tal. Não conta como que surgiu a cidade. O Chico Xavier fez essa pergunta ao vivo no programa Pinga Fogo. E eu falo aí para qualquer um desses bibliólatras, nossa, mas já brigaram comigo, me xingam, me acusam disso, daquilo, você é falso, você é um charlatão, você não sei o quê, porque eu falo que esse livro é um livro, a Bíblia, escrito por quem? Pelo homem. Aí a pessoa tem gente que tem coragem de falar assim, a palavra de Deus, igual a Rose falou, o livro sagrado. Mas sagrado por quê? Quem que consagrou esse livro? Se eu não me engano, é um livro dos assassinos de Jesus Cristo, porque depois que o movimento, aquelas pessoas que estavam em torno do esquema chamado religião, mataram Jesus Cristo, aí essas pessoas se apropriaram da história dele e contaram da forma que quiseram. Então, assim, eu, 45 anos, podem falar o que for de mim, mas, assim, me chamar de idiota, aí eu já acho um pouco difícil, né? Porque a pessoa que me chamar de idiota, ela vai ter que explicar aí, porque eu já expliquei, inclusive, o idiota. Né? O idiota é aquele que está em si próprio. Eu narro aqui coisas que, até então, eu acho que não deve ter 1% das coisas que eu narrei aqui que eu tirei de mim. Não deve ter 1%, não deve ter 0, alguma coisa por cento do que eu narrei aqui deve ter sido eu, tirei de mim. Porque 99% do que eu falo são coisas, são acontecimentos. Como que alguém pode contestar um acontecimento? Então, nós vamos assim, eu gostaria de não precisar de ter que falar mais desse assunto, mas eu acredito que seja difícil, porque eu venho falando conforme surge em mim a vontade de algum tema. Eu nem terminei o Nonsense, aí eu já iniciei, eu já voltei, eu já retornei a esse assunto, Deus, Bíblia, Jesus Cristo. Então, vamos pontuar. A única história que eu conheço que tem algum fundamento relativo a esse assunto está no Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Eu não vou narrar qual livro. Aí, quem tem algum interesse na verdade, vai buscar. Eu não vou narrar o livro. Eu falei o nome completo, 6 de outubro de 1803, Lyon, na França. É o melhor aluno de Johann Pestalozzi,
o melhor aluno de Johann Pestalozzi, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse escreveu alguma coisa que tem algum fundamento. Inclusive, não precisa nem de entender nada de Bíblia, nada de nada, para entender o que esse falou. E o que esse falou realmente tem fundamento. Não está o fundamento dele em Júpiter, não. Está aqui, na nossa existência, nos nossos dias, nas nossas vidas. Então, assim, eu não sei se eu vou perder a amizade da Rose, porque eu conheci ela há pouco tempo pelo Telegram e parece que ela tava, porque estava escrito lá no perfil dela, não sei o que, Deus, não sei o que. O próprio Karl Marx, que escreveu o Materialismo Histórico, ele disse isso, né? Então, assim, o que acontece? Eu transformo, deixa eu explicar assim de forma mais simples. Então, são 13 famílias, aí a conta que o pessoal faz, a Débora Barbosa faz, o Thiago Lima faz, né? São 13 famílias. As pessoas que têm a autorização de mandar, a primeira autorização deles eles são as pessoas que mandam, são as pessoas que, quando você pega lá uma nota de R$200, está assinada a nota lá pelo o presidente da Casa da Moeda, não é? Então, assim, por exemplo, o governo americano que mandou essa nave aí para Marte, 2 bilhões de dólares custou, só para a nave chegar lá e furar um pedaço do chão e trazer para cá, um pedacinho do chão. Só isso. A nave mesmo vai estragar, eles vão ter que fazer uma outra nave para ir buscar essa, quer dizer, vai gastar mais 2 bilhões para buscar essa outra nave, porque quando chega lá ela já estraga, porque ela solta uma parte dela, a parte vai perfurando o chão, e depois no futuro vão mandar uma outra nave para buscar essa parte. Então, assim, esses 2 bilhões de dólares, né? De onde que o governo americano tirou esse dinheiro? Porque, assim, por que ele não pegou esse dinheiro e distribuiu para, não sei quantos americanos são, mas distribuiu para os americanos? Vamos supor que o governo brasileiro decidisse fazer isso. 2 bilhões, nós temos 209 milhões de brasileiros. Nossa, mas 2 bilhões vai dar um dinheirinho aí para cada brasileiro, não dá não? Eu não estou agora com a matemática pura na mente, porque eu estou com a filosofia. Senão eu faria o cálculo. Aí eu não vou pegar a calculadora. Mas vamos pensar que 2 bilhões, né? Então, quer dizer, essas famílias controlam dinheiro e elas controlam o que nossos filhos vão aprender. Esses meninos vão ser idiotas, o professor deles vai ganhar pouco e vai ficar ensinando para eles um tanto de idiotice. E os nossos filhos? Os nossos filhos vão estudar em Vale do Silício, né? Califórnia, método Waldorf, não é isso? Onde o filho do dono da Google, o filho do dono da Fiat Automóveis, o filho da Nike, e aí vai, esses assim estudam, esses menininhos aí estudam lá no Vale do Silício. O método não aprende essas idiotices que passam aqui nas escolas brasileiras, por exemplo, né? Porque o professor, eu tenho a prima da minha esposa, estava no sítio dela, ela falou assim, não, ela estava com a camisa do Lula. Eu falei assim, mas o que ele fez? Ela não foi comprovada, nenhuma das coisas. Eu, mesmo? Ela Então, Lula livre? Ela Lula livre, professora lá de Contagem, a Márcia, né? Lula livre. E inclusive a prefeita lá de Contagem ganhou. Agora, tudo bem, né? Eu não estou falando que o Lula ele é pior do que o atual presidente. Eu não disse isso. Nem estou falando que eu apoio o atual presidente. Eu não disse isso, mas
Ele é santo, o Lula? Porque é São Lula. Igual fizeram lá a igreja São Maradona. Tem lá, São Maradona. Tem certeza que vão fazer a igreja do São Lula. Tem certeza que a igreja católica, que rezaram missa, a igreja católica rezou missa pro Lula. Por quê? Porque é o mesmo grupo. Controlam dinheiro, controlam a fé das pessoas, transformaram um bando de... então assim, quem tem religião, me perdoe, mas quem tem religião não tem Deus, porque não pode ser Deus construído por uma religião, não pode ser. Quem pensa que uma religião construiu Deus, me perdoe, mas é um nécio. Eu estou sendo bem objetivo, bem franco, e é essa história que está no meu livro Deus, meu 4º livro. Né? Eu sei que eu não vou sofrer nada com isso, porque assim, o que as pessoas vão falar? Vão me ridicularizar. Ninguém conhece esse cara aí, ninguém conhece esse cara aí. Né? Não vão me ridicularizar. Mas essas pessoas todas, elas são escatológicas. Eu pergunto assim para elas: você acredita no demônio? Elas acreditam no demônio. Né? Eu não perguntei ainda se essas pessoas... Vou perguntar a Rose: como é que o demônio é, Rose? Você não vai, sei lá, falar que ele tem um garfo, um chifre, né? Um tridente assim. Eu vou perguntar a Rose, se ela não ficar chateada, com raiva de mim, né? Porque eu estou falando assim, não dá, nós temos que ser sinceros. Eu estou sendo sincero. A pessoa, eu não acredito no demônio. Ah, mas você está falando que o demônio não existe? Bom, isso aí é você que está falando. Eu estou falando que eu não acredito. O que você acredita, Wilson? Eu acredito em Jesus. Para que eu vou acreditar em demônio? Se eu acredito em Jesus Cristo, se eu acredito em Deus, qual que é a finalidade? Eu gostaria que alguém me respondesse. Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Muito obrigado a todos.